Shalom, shalom, os amigos. Ereitov, boa noite. Chegamos aí ao fim, né, ao término de mais uma semana. Estamos no último dia da semana, né, no Shabat. E é de suma importância que descansemos nesse dia e que nos dediquemos ao Eterno, ao estudo da Torá, às coisas de nosso Criador, não é? Bom, eu trago para vocês através desse vídeo mais uma paraxá da Torá, uma porção semanal da Torá. Estamos aí na Parashá Kitsá, quando fizeres, e um breve resumo de alguns acontecimentos desta porção da Torá. Moshe, ele ainda está no monte, recebendo as orientações do Eterno, e ao final destas orientações ele recebe as duas placas de pedra contendo os 10 mitzvot, os 10 mandamentos. E ao mesmo tempo que temos essa cena no monte, temos uma outra cena no acampamento do povo de Israel, uma cena triste, uma cena de rebelião contra o Criador. O povo fica impaciente por causa da demora de Moshe no monte, e o povo se achega a Arão e diz: Olha, faz para nós um Elohim, um Deus que vá adiante de nós, porque quanto a esse Moshe, não sabemos o que aconteceu com ele. E Arão, infelizmente, dá ouvidos ao povo, faz o bezerro de ouro, quando o povo dá a Arão o ouro que eles tinham. E essa atitude de rebelião contra o Criador traz sérias consequências para o povo um pouco mais para frente, na mesma paraxá ainda. Bom, eu quero trazer para vocês através desse vídeo duas lições apenas, de muitas que podemos tirar da porção semanal, da porção desta semana. A primeira delas é a seguinte: como nós nos portamos em um momento de grande pressão, em que somos pressionados, talvez na nossa faculdade, no nosso meio familiar, em um relacionamento, por uma ou mais pessoas, às vezes quando somos pressionados a deixar algum mitzvot, algum mandamento, né, alguma mitzvah, algum mandamento de nosso Criador, ou a deixar de lado algum conceito que temos que é um conceito correto, que parte da Escritura, mas que para o mundo não está certo, e tentam convencer você disso, e tentam fazer com que você haja conforme a crença deles, às vezes uma crença idólatra, uma crença totalmente errada, contrária à Torá, ao que aprendemos com o nosso Criador. Como nos portamos diante de um momento assim? Arão, ele passou por isso. Ele passou por um momento de pressão, onde ele foi pressionado. E ele não se saiu muito bem. Ele deu ouvidos ao povo, ele foi influenciado pelo povo, e ele orientou o povo de forma errada. Ele diz o seguinte para o povo, ele diz: olha, me dê todo o ouro que vocês têm aí. E quando Arão ele estava na posse desse ouro, ele lança esse ouro no forno e ele dá forma a esse ouro, fazendo assim um bezerro. Veja que Arão ele incentiva o povo a errar, ele incentiva o povo a levar aquela rebelião à frente, coisa que ele não deveria ter feito. Suponhamos aqui que ele tivesse agido de forma diferente, que ele tivesse permanecido firme, fiel ao Eterno e ao que ele tinha aprendido com o Eterno e também com Moshe, né, por caminhar ali lado a lado com Moshe. Tenhamos certeza de que o Eterno teria guardado ele de qualquer mal que o povo viesse a querer fazer com ele. Temos certeza que o Eterno teria honrado esta ação de emuná, de fé, de perseverança dele, caso ele não tivesse tomado a atitude que tomou e tivesse tentado fazer com que o povo permanecesse na rota, no caminho correto, tivesse paciência até que Moshe retornasse com todas as orientações do Eterno. E é exatamente a partir deste ponto que tiramos aí, que analisamos aí esta primeira lição, não é? Nós vivemos aí no nosso dia a dia uma série de pressões, né? Pressões no nosso meio social, às vezes na nossa família,
pessoas da nossa família que ainda não conhecem a Torá, nós estamos o tempo todo sendo pressionados pelo meio que vivemos. E qual a decisão que vamos tomar nesses momentos aí em que sofrermos esta pressão que vem do exterior, não é? O que vamos fazer? Vamos nos submeter a um conselho ruim, vamos nos submeter a uma orientação ruim, vamos acompanhar a maioria, ainda que a maioria esteja caminhando a um precipício, para pular deste precipício dizendo que não vão morrer, quando na verdade vão, mas tentam convencer a você de que é algo bom pular de um precipício ou se afundar no mais profundo poço. O que você vai fazer? Você vai se deixar levar pela maioria, porque 10 estão dizendo a mesma coisa e só você que é o diferente? Não é esse, muitas das vezes, não é esse o argumento que muitos usam para tentar nos convencer a fazer o que é errado? Todos estão dizendo a mesma coisa, todos estão pensando da mesma forma, só você que está pensando diferente. Será que não é você que está errado? Mas lembremos que o mundo ele não obedece a Torá. O mundo ele não segue as orientações do Eterno. Então, ainda que 1000 pessoas estejam em um único pensamento, mas este pensamento é um pensamento de rebelião contra o nosso Elohim, Criador dos céus e da terra, a nossa decisão correta é não seguir a este pensamento. É não nos submeter ao que a maioria quer. Foi exatamente isso que Arão fez. Ele se submeteu à maioria. E todos sofreram consequências gravíssimas por causa disso. Talvez Arão pudesse ter impedido a cena que temos na porção desta semana, esta cena triste de rebelião. Caso ele tivesse uma atitude de emuná, mas nunca saberemos, pois a atitude dele foi uma atitude totalmente oposta à que ele deveria ter tomado. Ele teve a chance de ajudar o povo, mas ele fez ao contrário. Ele incentivou o povo a continuar trilhando aquele caminho, um caminho ruim, um caminho qual eles não deveriam ter trilhado nesse momento que estamos analisando aqui. Bom, e a segunda lição, ainda enquadrando esta mesma cena de rebelião do povo, Moshe, ele termina de receber as orientações da parte do Eterno, ele recebe as 2 placas de pedra, contendo os 10 mitzvot, os 10 mandamentos, e ele retorna do monte com seu servo fiel Josué, né, Yehoshua. E interessante que quando Moshe ele se depara, né, Moshe ele estava a uma certa distância do acampamento com Yehoshua, e Moshe e Yehoshua Josué tem um diálogo ali dizendo: eu ouço eles cantarem. Parece alarido tanto dos vitoriosos, não é? E Moshe diz: não me parece alarido dos vitoriosos, alarido de guerra, não me parece nada disso. Mas eu ouço o som daqueles que festejam, né? O povo estava em festa, fazendo sacrifícios para o bezerro de ouro que tinha sido feito. E quando Moshe ele chega ao acampamento, ele se depara com toda aquela cena de idolatria. Ele pega as 2 placas de pedra, né, que estava em suas mãos, e ele lança no chão, e a história conta que ele despedaça estas placas no chão. E depois ele pega o bezerro de ouro que tinha sido feito, ele moe esse bezerro até que ele vire pó, lança esse pó na água, ele dá essa água para o povo de Israel beber. Mas a segunda lição que eu quero trazer para vocês, especificamente, está no momento que Moshe ele pega as 2 placas de pedra, o próprio Criador tinha dado a ele, nesse primeiro momento, e ele quebra, ele despedaça as placas no chão, como a história relata. Por que ele fez isso? E as placas, o próprio Eterno tinha feito estas placas, o próprio Eterno tinha escrito estas placas, e o próprio Eterno tinha dado estas placas a Moshe. Estas placas de pedra continham as orientações da parte de Elohim, os conselhos, os mandamentos, as leis do Eterno.
por que Moshe ele quebrou ah, estas duas placas de pedra que eram de extrema importância? A resposta é bem simples. Moshe, quando ele se depara com a rebelião do povo, ele imediatamente ele quebra as placas, querendo passar qual mensagem que nós vemos nesse momento da história? É a seguinte mensagem: ah, enquanto vivermos, né, enquanto se vive uma vida de idolatria, enquanto se vive uma vida de mentira, enquanto se vive uma vida conforme conforme você quer, é o que eu quero fazer, é da forma que eu penso, o que eu acho correto, e eu vou viver dessa forma. Quando se vive uma vida desta maneira, ninguém é digno de receber as orientações do Eterno. É exatamente esta mensagem que temos no momento que Moshe ele quebra as placas de madeira. O povo ali não era digno de receber aquelas placas, as orientações que estavam naquelas placas, não naquele momento e da forma que estavam naquele momento. Então, o que é que Moshe faz? Ele quebra, ele lança, ele destrói aquelas placas e depois o que ele faz? Ele purifica o povo de Israel. Os idólatras são mortos e depois o povo ele entra num processo aí de purificação. E da segunda vez, quando o Eterno novamente escreve suas orientações nas duas placas de madeira nas duas placas de pedra, perdão, e Moshe ele teve que preparar, não é da primeira vez, Moshe ele recebe as placas diretamente do Eterno. Da segunda vez, ele tem que dar formato às placas e levar até o Criador para que o Criador escrevesse as mesmas palavras que estavam nas primeiras placas. Então, vemos que da segunda vez, quando Moshe ele volta ao acampamento com as placas, o povo recebe aquelas orientações. Moshe ele passa aquelas orientações de forma adequada ao povo. Todos se alegram. Mas da primeira vez eles estavam ali num momento de idolatria, de rebeldia. Eles não eram dignos de receber aquela orientação e de ouvir aqueles conselhos naquele primeiro momento. E é por causa disso que Moshe ele despedaça aquelas placas. Como querendo dizer, olha, vocês não são dignos dessas orientações aqui. É por isso que eu quebro, vocês não vão saber o que está aqui agora. Primeiro vocês vão se purificar, se limpar, e depois vocês vão ouvir as orientações de Elohim. E aqui temos a segunda lição. Para ouvirmos, para recebermos as orientações, os conselhos do nosso Criador, temos que primeiro nos limpar, temos que primeiro nos purificar, temos que primeiro mudar de vida. Só assim seremos dignos de ouvir a sua voz, de ouvir os seus conselhos e de ouvir as suas orientações. Caso contrário, não receberemos aquilo que ele tem preparado para nós. Da mesma maneira que o povo, nesse momento da história, não recebeu por causa do que eles estavam fazendo, agindo como rebeldes, idolatrando, né? Fazendo sacrifícios a um bezerro de ouro, a uma estátua de ouro. E estas são as duas lições que eu tenho para vocês hoje. Que o Eterno possa lhes abençoar, lhes dar um Shabbat abençoado. Boa noite, Erev Tov e Shalom, Shalom.